Imagina só abrir o extrato do banco e ver que o dinheiro da aposentadoria foi drenado por um empréstimo, tipo, que nunca foi pedido. Essa é a essência sombria desse escândalo do INSS que explodiu de vez no Congresso. Nossa, sim. E as notícias desse dia 27 de março de 2026? Olha, não poupam ninguém. Exatamente. E antes da gente mergulhar fundo nisso, vale o aviso de sempre, né? Nossa análise aqui é 100% imparcial, o objetivo é só entender os fatos, porque, olha, tem gente gigante da esquerda, da direita, líderes religiosos e bancos enormes no mesmo balaio. É um verdadeiro tabuleiro de xadrez que acabaram de chutar para cima. E o estopim de todo esse caos foi a decisão do relator da CPMI, sabe? O deputado Alfredo Gaspar. Aham, ele foi direto na jugular, não foi? Com certeza. Ele simplesmente pediu que a advocacia do Senado solicite à Justiça a prisão preventiva do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Peraí, pedir prisão preventiva antes mesmo do relatório da comissão ser votado? Isso soa menos como um procedimento padrão e mais, sei lá, uma jogada de pressão política máxima. É uma medida extremamente drástica. A justificativa oficial fala num risco de fuga. Risco de fuga no meio de uma investigação do Congresso? Isso é bem fora da curva, né? É muito fora da curva. No direito brasileiro, a preventiva serve para proteger a ordem pública, ou, garantir que o investigado não atrapalhe a aplicação da lei penal. Certo. Mas a fundamentação jurídica dele se apoia fortemente no tamanho monumental do rombo financeiro. Ele argumenta que deixar os suspeitos soltos representa um risco contínuo de destruição de provas e danos aos cofres públicos. Nossa. E é aí que a gente precisa entender o mecanismo da fraude em si, né? Pelo que eu cruzei das nossas fontes, o esquema girava quase todo em torno do crédito consignado. Exato, consignado. Basicamente, as operadoras e os bancos aprovavam empréstimos com desconto direto na folha de pagamento de idosos, tipo pessoas que nunca assinaram contrato nenhum. É um absurdo. O dinheiro sumia e o aposentado ficava com aquela dívida comendo a renda dele todo mês. Pois é. E para uma fraude desse nível acontecer em massa, não basta só um banco mal intencionado, sabe? Você precisa de falhas sistêmicas ou de facilitação de dados lá dentro do próprio INSS. Ah, claro. É por isso que instauraram a CPMI para começo de conversa, não é? Isso. Uma comissão parlamentar mista de inquérito tem poderes reais de investigação, quebra de sigilo e tudo mais. Eles precisavam rastrear quem de dentro do Estado estava autorizando esses vazamentos todos. O que me impressiona mesmo é a lista de alvos dessa comissão. São, mais de 200 pedidos de indiciamento. É uma rede gigantesca. Demais! O relatório não foca num grupo só. Ele pede para a Polícia Federal investigar o atual ministro da Previdência, o Volney Queiroz, o ex-ministro da gestão Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, e até o deputado Silas Câmara e o pastor André Valadão. Sem contar as próprias instituições financeiras, né? Exato. Mas me diz uma coisa, quando um documento atira para tantos lados assim, misturando governos, rivais e setor privado, isso não enfraquece a tese. Parece que tentaram colocar o país inteiro no banco dos réus. É uma ótima observação. Politicamente, sim, é um risco gigantesco. Você cria uma coalizão instantânea de inimigos de todos os lados. Imagino. Mas, do ponto de vista investigativo, isso ilustra a natureza sistêmica do problema. Se as irregularidades cruzam diferentes gestões, restringir os alvos seria mascarar a realidade, sabe? O grande problema é a reação do Congresso. Que foi imediata, né? A base governista já engatilhou aquele tal relatório paralelo. Isso. E é aí que a política mostra as garras. Mas como assim? Eles simplesmente escrevem outro texto e fingem que o primeiro nunca existiu? Na prática do legislativo, é bem por aí. O relator apresenta as conclusões, mas ele não tem o poder final. O relatório precisa ser aprovado pela maioria da comissão. Ah, entendi. Então, quando o documento ameaça figuras importantes, um outro parlamentar apresenta um texto alternativo, geralmente mais brando e com outros focos. Caramba! Se esse relatório paralelo receber mais votos, ele substitui o original. Todo o trabalho do primeiro relator é essencialmente arquivado. Ou seja, a validade das provas se resume a quem tem mais votos na sala. Que loucura! E no meio dessa briga de poder lá em Brasília, é fácil esquecer quem realmente paga a conta. Com certeza. Quem escuta a gente precisa lembrar que o alvo real aqui é o cofre do INSS. Exatamente.
A rede de proteção que garante o básico para milhões de brasileiros, que se mostrou absurdamente vulnerável. Ter centenas de figuras de poder e bancos sob suspeita de desviar recursos expõe uma fragilidade alarmante dos nossos mecanismos de segurança. Era para blindar o dinheiro público, né? É de dar um nó no estômago. E a pergunta que fica martelando é a seguinte: se a base governista realmente conseguir aprovar esse relatório paralelo, o que acontece com as provas contra os bancos e essas mais de 200 pessoas? Essa é a grande questão. Pois é, a verdade sobre os bilhões drenados das aposentadorias pode simplesmente ser engavetada por uma canetada burocrática no Congresso. Fica aí essa reflexão pesada para encerrar o nosso mergulho de hoje. Imagina um verdadeiro terremoto em Brasília. Um documento acabou de vazar, ou melhor, foi apresentado hoje, e expõe os bastidores mais obscuros do poder. Ele liga o dinheiro suado de aposentados direto aos gabinetes mais altos da República. Tipo, sem distinguir esquerda-direita. O impacto disso é absurdo. Exatamente. E antes da gente mergulhar nessa análise profunda de hoje, o pessoal que acompanha o canal Radar Brasil já pode se inscrever, deixar aquele like e comentar aqui embaixo de qual cidade está assistindo para a gente fortalecer a nossa comunidade. Hoje é 27 de março de 2026 e a nossa missão é desbravar o relatório da CPMI do INSS do deputado Alfredo Gaspar. Olha, é como abrir um simples extrato de aposentadoria e dar de cara com um roteiro de suspense político. É bem isso mesmo. E o que torna esse documento tão singular não é só o volume financeiro, sabe? É a mecânica da coisa. A gente está falando de uma intersecção entre fraudes e empréstimos consignados e a mais alta influência política do país. Espera, vamos pausar nessa parte do consignado rapidinho, só para contextualizar. Esse é aquele empréstimo onde a parcela é descontada direto da aposentadoria, certo? Isso, exato. Antes mesmo de o idoso ver a cor do dinheiro, o banco já pegou a parte dele. É lucro garantido para quem empresta, né? Mas a dúvida que fica é: como que uma fraude que começa no contra-cheque de um aposentado, sei lá, no interior do Brasil, vai bater na porta do Supremo Tribunal Federal? Porque o relatório cita os ministros Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes. Pois é. A peça central dessa engrenagem seria o Banco Master, junto com o líder deles, o Daniel Vorcaro. O relatório aponta essa instituição como uma das grandes operadoras dessas fraudes no INSS. Tipo embutindo empréstimos que os idosos nunca pediram. Exatamente isso. Ou até manipulando as taxas. E assim, o dinheiro gerado por essa mega operação precisa ser legalizado e protegido de eventuais investigações. É bem aí que entra a suspeita de tráfico de influência. Ah, entendi. Então a alegação não é que os ministros do STF estão desviando o dinheiro de aposentados diretamente. A questão é que o banco, lucrando muito com a fraude, estaria contratando advogados ligados a eles na tentativa de comprar proteção ou decisões favoráveis, é isso? É. O relator não chega a pedir o indiciamento do Toffoli nem do Moraes. Em vez disso, o documento recomenda que o Senado, a Polícia Federal e o Ministério Público investiguem a relação dos dois com o Vorcaro. Mas foca no quê, exatamente? Foca em examinar os contratos de honorários advocatícios do escritório do ex-ministro Ricardo Lewandowski, e da Viviane Barça de Moraes, que é a esposa do Alexandre de Moraes, com esse banco. Caramba, mas vem cá, você não tem um pedido de indiciamento formal contra os ministros? Essa recomendação não tem um cheiro meio de teatro político? Pode ser só um pedaço de papel que vai para a gaveta, já que essas figuras são historicamente muito blindadas em Brasília? Olha, o atrito institucional que isso gera já é imenso. Só de ter o STF nomeado na rota do dinheiro de uma fraude contra idosos já rompe uma barreira enorme. E o documento vai muito além do judiciário, viu? A rede se estende pelo executivo e pelo legislativo também. Sim, eu vi que eles propõem o indiciamento de mais de 200 pessoas. 200 pessoas. Isso indica que não é um banco agindo sozinho, mas uma operação totalmente sistêmica. É uma rede de arraste que pescou tubarões de todos os oceanos políticos. Com certeza. E o alvo mais explosivo dessa lista é o pedido de prisão preventiva do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Nossa, prisão preventiva. Isso geralmente significa que tem risco de a pessoa interferir nas investigações ou fugir, não é? Exato.
O relator justifica o pedido alegando justamente indícios concretos de risco de fuga, o que realmente revela o funcionamento dessa máquina. No entanto, é o caráter suprapartidário dela. É importante a gente manter a neutralidade total aqui e olhar só os fatos. Sim, analisar o que está no papel. Isso. A estrutura aparentemente operava independentemente de quem estava ocupando o Palácio do Planalto. O relatório mira tanto José Carlos Oliveira, que foi ministro da Previdência no governo Bolsonaro, quanto Carlos Lupe, que ocupa a mesma pasta agora no atual governo Lula. Pelo visto, é um duto financeiro que atende a quem estiver no prédio. A ideologia não importa, desde que os fundos do INSS continuem fluindo sem parar. Eu fico chocada. Mas tem um detalhe crucial de bastidor que a gente precisa alertar quem está ouvindo agora. A natureza de uma CPMI é política. Esse texto é só o rascunho do relator. Ele ainda não é definitivo. Ah, claro, o colegiado ainda precisa votar o texto, né? Exatamente. Eles podem aprovar, rejeitar ou até alterar trechos para proteger aliados. O rascunho expõe o encanamento da fraude, mas são os políticos com a chave de fenda na mão que decidem se essas descobertas vão ou não para os promotores. Ou seja, amanhã mesmo, esse documento inteiro pode ser desidratado e perder o impacto. Fica uma reflexão perturbadora. Se milhões em empréstimos fraudulentos arrancados dos cidadãos mais vulneráveis do país conseguem financiar lobby nos tribunais e ministérios mais altos sem disparar alarmes por anos, quais outros dutos silenciosos estão operando debaixo de Brasília neste exato momento? É uma excelente pergunta para a gente ficar de olho enquanto esse relatório vai a voto. Com certeza. O pessoal do canal Radar Brasil deixa nos comentários o que acha dessa bomba política, a gente quer muito ver o debate rolando. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever para fortalecer a nossa comunidade. Um abraço e até a próxima análise.